dia, senhoras e senhores, servidores e alunos do campus. Eu me chamo Maria Vitória, eu sou aluna do 4º ano do Técnico Integrado em Biocombustíveis e hoje eu irei conduzir os trabalhos, juntamente com o professor Antônio. Em nome da comissão organizadora, neste momento nós iniciaremos a nossa Semana do Meio Ambiente 2022, que tem como tema Cuidando do Planeta para Gerações Presentes e Futuras. A Semana do Meio Ambiente no Brasil é realizada na primeira semana de junho. Foi instituída pelo Decreto 86.028, de 27 de maio de 1981, com a finalidade de promover a participação da comunidade nacional na preservação do patrimônio natural do país. A região do Médio São Francisco, ele possui relação intrínseca com o nosso querido Vale Chico. Este, mais que um vetor econômico, é componente cultural de todos os municípios que o margeiam. Para pensarmos um pouco sobre isso, nós iremos convidar o senhor José Antônio Souza, poeta e escritor, para um momento de poesia e reflexão sobre o Rio São Francisco. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação voltar aqui ao Colepa. Eu fui aluno aqui do Colepa. Eu fui aluno também do IFPA, do curso FIC. Entendeu? E quero agradecer primeiro a professora Maísa, que me convidou para vir falar aqui com vocês sobre o Rio São Francisco. A Miguel, que me recebeu, e a bibliotecária Ana Paula. Então, e agradecer a vocês. Se eu estou aqui, se vocês não estivessem aqui, não faria sentido eu vim até aqui, porque não teria ninguém para ouvir o que eu vou falar. Eu sou daqui de Paulo Afonso, mas eu moro em Recife. Eu sou formado em Direito, Administração e licenciado em Geografia. E nas horas vagas eu trabalho como agente e guia de turismo. E também aproveitei para escrever e fazer poesia sobre o Rio São Francisco. E eu começo então declamando a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve o leão. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Falar do Rio São Francisco, falar do Opará, do Piratininga, é uma honra, é um prazer. Sempre por onde passo me perguntam de onde eu sou, e eu tenho o prazer de dizer que sou das Barrancas, eu sou dos quinhos do São Francisco. E a gente começa então lembrando um poema que diz sobre, e de repente o homem chega, vai desfazendo a natureza, tira o homem, põe represa e diz que tudo vai mudar. De passo a passo vai seguindo a profecia de um piato que dizia: o sertão vai alagar. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Dado o coração, eu tenho medo que um dia o mar também vire sertão. Sai Guarabira. Nossa história começa há 4 bilhões de anos, quando houve o movimento das placas tectônicas e a América foi separada da África. Aconteceu o acidente geográfico dos quênios do São Francisco. Isso há 4 bilhões de anos, a água corria aqui no nível que nós estamos.
E há 4 bilhões que a natureza vem escavando uma das maiores maravilhas da natureza, que são os cânions do São Francisco. São 65 quilômetros de cânion, 45 aqui dentro de Paulo Afonso. Aqui o rio faz a divisa natural entre a Bahia e Alagoas. Mas até 200 anos atrás, toda a parte que hoje é Alagoas era Pernambuco. Aqui, mesmo antes do Brasil ser descoberto, o rio já corria aqui. E aqui do lado da Bahia, habitavam os índios de etnia Tuxá, hoje radicado lá em Rodelas, na Ilha da Viúva. Do lado alagoano era Pernambuco, e lá habitavam os índios Pancararus, lá da Serra de Tacaratu, Pernambuco. Nossos índios não conheciam o mar. Para eles o rio era o grande mar que eles não conheciam. Carinhosamente o chamavam de Opará. Opará é uma palavra tupi-guarani que significa rio-mar. Também chamava o rio de Piratininga. Pira é peixe, tinga que seca. Na época da cheia, o rio trazia um grande volume de peixe. Quando as águas vazavam, os peixes ficavam secando nas vazantes do rio. E os índios tinham fartura de comida para esperar uma nova cheia do rio. Então, os nossos índios acreditavam que o São Francisco era o grande mar que eles não conheciam. Nossa história propriamente dita começa em 1501, quando Américo Vespucci e André Gonçalves partiram da praia de Touro, a 85 quilômetros ao norte de Natal, vinham de cabotagem pelo litoral, e ao passar aqui abaixo, na divisa da Bahia com Pernambuco, hoje é Alagoas e Sergipe, mas era Bahia e Pernambuco, eles deram de cara com a desembocadura de um grande rio. O rio que adentrava ao mar para desaguar e que foi imortalizado na música do rei do Baião, o pernambucano Luiz Gonzaga. Riacho do navio corre para o Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe neste desafio, eu nadava contra as águas e saía lá do mar, direitinho para o riacho do navio. Américo Vespucci era italiano, André Gonçalves português. Os portugueses, católicos fervorosos, devotos de Nossa Senhora de Fátima, tinham por costume, sempre que descobrisse algo, batizar com o nome do santo do dia. Era 4 de outubro, por isso que o rio recebe o nome de Rio São Francisco. Um dos maiores santos da Igreja Católica e que faleceu 319 anos antes do rio ser descoberto. Então eles passam, descobrem, resistam, batizam o rio e vão embora. 2 anos mais tarde, o Américo Vespucci já volta com outro navegador chamado Gonçalo Coelho, e aí se aproxima mais da foz do rio São Francisco. 1553, o Brasil é dividido em capitanias hereditárias. Só 3 capitanias prosperaram. A de Pernambuco, que era conhecida como Leão do Norte, era a mais rica, a que mais brigava, a que mais se rebelava. Era comandada por Duarte Coelho. Era conhecida como um leão mesmo, porque rugia muito alto. Hoje mia. A de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, que deu origem ao estado de São Paulo, e a da Bahia de Todos os Santos, comandada por Francisco Pereira Coutinho. Duarte Coelho sabia do descobrimento do rio, sai de Recife, passa por onde hoje é a cidade de Maceió, entra pela foz do rio, e a 30 quilômetros da foz do rio, ele vai fundar um vilarejo. Em 1560 ele transforma no que hoje é a cidade de Penedo, Alagoas. E aí começa o processo de colonização propriamente do rio, e toda vez que o homem branco vem subindo o rio, ele vai expulsando os índios cada vez mais para o sertão. Sertão são terras secas, bem longe do litoral. E o Criador deu para a gente
não nos cobrou nenhum centavo de real. Esta maravilha, esta data da natureza, os índios chamavam de Opará, Piratininga. Na época do Império ele foi chamado de Rio de São Francisco. Hoje, Rio de São Francisco. Mas se vocês quiserem, pode chamá-lo apenamente de Velho Chico. Ele não vai se incomodar se vocês carinhosamente o chamarem pelo apelido de Velho Chico. 1556, os índios Tetés, que era a única etnia canibal existente no Brasil, vão devorar o bispo Sardinha, aqui no litoral sul de Alagoas. Enganaram o bispo, partindo de Salvador, dizendo que iam levar ele para o Rio de Janeiro, subiram, e aqui no litoral sul de Alagoas, em Coruripe, os índios então devoram o bispo Sardinha no dedo. Também com o nome de Sardinha, né? Pelo menos foi assado. Não, foi cru mesmo. O ritual foi num dente mesmo, não teve. Importante, muita gente também não sabe do nome Paulo Afonso. E tem gente que diz que Paulo e Afonso é aquele monumento que tem na praça lá do Trabalhador. Foi Paulo e Afonso que morreram lá na galeria da Terceira Usina. Isso é verdade. Ali é um monumento, foram 2 trabalhadores que faleceram realmente na escavação da galeria da Terceira Usina e estão ali anonimamente. Eu acho até uma agressão, entendeu? E um desrespeito a não estar o nome daqueles 2 trabalhadores ali no busto. O nome Paulo Afonso surge em 1725. Se vocês olharem na bandeira, no brasão de Paulo Afonso, tem 1725 e 1958. As terras onde hoje é Alagoas eram de Pernambuco. Duarte Coelho, já o filho, vai doar umas 6 Marias a um português chamado Paulo de Viveiros Afonso. Não se conformando com as terras que recebeu da capitania de Pernambuco, ele conseguiu atravessar o rio aqui para a margem direita. Tinha várias ilhas e ele foi passando de canoa. Ali onde hoje é o bairro Centenário, era a antiga tapera. E ali ele construiu 2 casas de pau a pique, cobriu com palha de coqueiro e deu o nome de Tapera de Paulo Afonso. Tapera que em Tupi, Guarani, é a mesma coisa que Oca. Oca, casa dos índios, casa de Paulo Afonso. Até 1725, todo o volume da água do rio passava pelo cânion. E quem caísse na cachoeira jamais seria encontrado. Já se colocava no atestado de óbito com morte presumida. Não havia a menor possibilidade de se encontrar nem os ossos. E a partir de 1725, então ficou conhecida como Cachoeira de Paulo Afonso. O pessoal passava e falava que ia conhecer a Cachoeira de Paulo Afonso. E a partir daí, então, surge o nome Paulo Afonso. É importante também alguns fatos da história a gente passar para vocês. 1817, 15 padres, revolto contra o domínio da coroa portuguesa na capitania pernambucana, tomam a cidade do Recife, promulgam a Constituição, trocam o vinho da missa pela cachaça e a hóstia pela tapioca. Isso incomodou o imperador lá no Rio de Janeiro, que ordenou que tropas subissem da Bahia, tropa descessem do Ceará e solicitou o apoio naval da Marinha Americana pelo mar. Por ironia do destino, eles pernoitaram, as tropas tanto do Ceará como da Bahia, pernoitaram na igreja Nossa Senhora do Rosário. Eu moro em frente a essa igreja, lá no bairro de Tejupió, em Recife. Então desceram, tomaram a cidade do Recife, prenderam o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que foi levado para o Rio de Janeiro para ser cortado o pescoço,
E como forma de reprimir novas rebeliões, o imperador toma a terra da capitania de Pernambuco e cria o estado das Alagoas. O correto é dizermos o estado das Alagoas e não de Alagoas. E Maceió tem duas grandes lagoas, a Manguaba e a Mundaú. Uma lagoa é só uma lagoa, duas lagoas, as Alagoas. 3 anos mais tarde, em 1820, de forma mais mansa e pacífica, Sergipe é separado do estado da Bahia. Sergipe é em homenagem aos índios Serigi, índios comedores de caranguejo. Em 1823, nova rebelião na capitania de Pernambuco, comandada pelo Frei Antônio Divino do Amor Rabelo Caneca, mais conhecido como Frei Caneca. Ele recebe esse nome porque o pai dele é um exímio fabricante de caneca. Ele se junta ao padre Roma, ao padre Gervásio Pires e uma leva de 70 padres. Começa uma rebelião lá em Recife e o negócio vai esquentar para ele. Então ele vai fugir do sul do Ceará, vai fugir de Recife para o sul do Ceará. É alcançado aqui acima da cidade de Patos e Cajazeira, aqui no sertão paraibano, e é levado preso e algemado para o Forte das 5 Pontas, no Recife. Sentenciado pelo imperador para ser guilhotinado em praça pública. Só que quando seus algozes vão cumprir a sentença, eles só veem a imagem de Nossa Senhora do Carmo. A sentença é revogada e é prolatada uma nova sentença. Que Frei Caneca fosse colocado no Forte das 5 Pontas, fosse acabuzado, os alcabuz eram os fuzis da época, fosse decapitado, degolado, esquartejado e que seu corpo fosse jogado pelas principais ruas da cidade do Recife, para que ninguém mais se rebelasse contra o domínio da coroa portuguesa na capitania pernambucana. E aí, como forma de reprimir novas rebeliões, o imperador vai tomar a terra da comarca de São Francisco, que pertencia a Pernambuco, e vai doar para o estado da Bahia. Todas as terras mais esquerda do rio, toda a parte oeste do estado da Bahia, cidade como Luiz Eduardo Magalhães, Barreira, até 1823 pertenciam a Pernambuco. E o leão, que era um leão, foi diminuindo, virando um gato. É importante também, não, brincadeiras à parte, mas essa é a história real. É importante, meus jovens, vocês são o futuro do país. O futuro do nosso Brasil está na mão de vocês. Estudem. Escolham uma profissão, se dediquem. Queiram ser o melhor naquilo que vocês se dedicarem a fazer. 1823 também, alguns portugueses resistiam em permanecer em Salvador. Tropa do Exército e da Marinha entraram por Salvador, expulsaram os portugueses e o Brasil ficou sendo só dos brasileiros. Geralmente, quando eu recebo algum grupo, quando eu recebo as pessoas, eu começo recebendo. O sol nasce a 2 de julho, brilha mais que no primeiro, e neste dia, até o sol brasileiro. Paulo Afonso, terra de infinitas belezas, Paulo Afonso gigante pela própria natureza. Meus amigos pernambucanos, vou fazer um mimo aí, um agrado aqui ao meu amigo, para não ficar com raiva, né? Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba e estandal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal. Aqui, meus amigos, a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro, de ser nordestino. Aqui o cara tinha que ser capa da peste, namorador, furador de bucho no escafaca, tomador de aguardente e dançador de forró. Os ingleses, quando vieram fazer as estradas de ferro no Nordeste, aos domingos à tarde, organizavam os forró.
Festa para todos, festa de todos os dias. O nordestino botou a mão no queixo e disse: ó, gente, menino, lascou, foi tudo. Nós não sabemos falar inglês. Hoje nós vamos dançar forró. E ficou forró até hoje por conta disso. Viu? A palavra forró é originária da inglesa for, para todos, de todos os dias. Nossa história é muito grande. E aqui eu não posso deixar de falar de Delmiro Gouveia, o maior nordestino, e a outro pernambucano, que não é valorizado aqui, mas foi o cara que deu a ideia de tudo isso aqui. Apolônio Jorge de Faria Salles. O menino de Altinho que tirou do quem? Nordestino não tem cabeça. Nordestino tem quem? Ele tirou da cabeça que poderia escavar 145 metros abaixo do solo para montar um usina. Então, para a gente encerrar, lamento do São Francisco. A ambição do homem usar a minha força foi me colocando numa forca sem ter mais como lutar. E aos poucos eu fui sendo desviado, os canais foram aumentados, minhas águas derramaram e eu fiquei a lamentar. Fui barrado e desviado do leito em que fui criado. Hoje estou estrangulado. Oh, meu Deus, o que é que há? Lá de cima faltou chuva, o meu leito estreitou, a mata foi derrubada e a areia me assoreou. Salvemos o São Francisco enquanto ainda há tempo, pedindo ao Pai Celestial que mande chuva todos os tempos para que suas belezas possam ser preservadas. Muitíssimo obrigado. Eu vou me curvar e agradecer a vocês pela oportunidade.